Olá, irmãos! Hoje vamos estudar sobre a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O tema da lição número 11 do nosso ABC doutrinário. Em 2 Coríntios 13, nós lemos: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse não é um assunto muito fácil, pois diz respeito ao próprio Deus e o ser infinito e espiritual que as mentes humanas finitas não podem apreender completamente. Alguém já disse, não cabe aos seres finitos definir aquele que é infinito. Mas sendo ele o nosso Criador, tendo-nos criado à sua imagem e semelhança, e tendo-se revelado em Jesus Cristo e na Palavra de Deus, buscamos conhecê-lo melhor à luz da Bíblia. A Bíblia fala tudo sobre a Trindade, ou melhor, tudo que sabemos sobre a Trindade nós aprendemos na Bíblia. Nós ainda vamos conhecer muito mais quando estivermos lá no céu com o Senhor. Entendemos a Trindade como as três pessoas nas quais Deus se revela a nós, que são unidas num só propósito e na essência, um em três. O primeiro ponto, então, vai tratar a respeito de Deus Pai, o Criador e Sustentador. Ao lermos os primeiros capítulos da Bíblia, que narram o começo das coisas criadas, notamos que Deus já existe no princípio, e mesmo antes do princípio. Ele é eterno, conforme o Salmo 90, versículo 2. Não tem princípio nem fim. Como tal, é o Criador do céu e da terra, do universo, dos seres vivos, do próprio tempo, conforme Gênesis 1 e 2. Não somente é o Criador de tudo, como também é o sustentador de todas as coisas. É o Senhor e o juiz da história. A história começou a partir do seu ato criativo e terminará no juízo final. A Bíblia ainda nos ensina que é um Deus onipresente, está em todos os lugares, no tempo e no espaço, onisciente, conhece todas as coisas, e onipotente, pode todas as coisas. Vemos isso então ali no Salmo 139. Esse é o nosso Deus, Pai, Criador e Sustentador. Obviamente aqui não é uma aula de teologia, e sim um estudo mais simplificado da EBD. Mas o que dizer sobre Deus Pai? Então, Ele é eterno, Ele é o Criador, é o sustentador de todas as nossas vidas, e estes três atributos sempre estarão sendo relacionados, ou sempre estarão, não relacionados, eles dizem respeito ao Senhor, onisciente, onipotente e onipresente. Em segundo lugar, o segundo ponto da nossa lição, Deus Filho, o Salvador e o Senhor. Muito importante isso. Quando se trata de Jesus, que é o Filho de Deus, ele é o Salvador, sim, e parece que a maioria da humanidade o quer como Salvador, mas ele também é Senhor, e é nisso que nós, vamos dizer assim, precisamos ter uma compreensão muito clara em nossas mentes. O cristão, ele tem Jesus como Senhor. Eterno como Pai, profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, revelou-se como Verbo encarnado, ao vir a este mundo na forma de Deus homem. Temos esse registro em João, capítulo 1, de 1 a 18. Sua missão foi de vir, buscar e salvar aquele que havia se perdido, conforme Lucas 19:10. Morreu vicariamente para expiar os nossos pecados. Ressurreto, ascendeu aos céus, onde está à direita de Deus, conforme os textos de Atos e também Hebreus, preparando-nos um lugar, conforme o Evangelho de João, capítulo 14. Voltará como juiz e Senhor, confessado por todas as línguas, conforme Filipenses 2. E quando todas as coisas estiverem sujeitas a ele, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, conforme 1 Coríntios 15, 28. Esse é o Filho, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Algo muito importante que nós, como igreja, precisamos não só declarar, mas viver. Jesus é o foco das nossas vidas. Ele é o Senhor da igreja. É Ele quem é o noivo, e a igreja, como sua noiva, está se preparando para se encontrar com Ele. Então, a nossa igreja é uma igreja que é focada em Cristo, e a Ele ela deve todas as suas satisfações. Deus Espírito Santo,
o ajudador e guia. Ainda que presente em todo o Antigo Testamento, especialmente nas profecias e inspirando a revelação de Deus, o Espírito Santo manifesta-se poderosamente no ministério de Jesus e após a sua ascensão. É o substituto de Jesus na proclamação do Evangelho, em habitar no crente no crente e guiar a obra do reino de Deus. Isso nós vemos então nos Evangelhos, vemos nos textos de Atos. O Espírito Santo, ele é o guia, ou seja, Jesus deixou ele como a presença de Deus em nós. Então Jesus, ele diz, eis que estou convosco até a consumação do século, mas nós temos a presença de Deus de um modo, vamos dizer assim, mais evidente no Espírito Santo em nossas vidas, nos guiando, nos orientando, sendo ele aquele que nos convence do erro, aquele que nos convence do acerto, aquele que nos orienta no caminho em prol, vamos dizer assim, de Deus, em prol do Senhor Jesus. No dia do Pentecostes, cumprindo a profecia, manifestou-se de maneira singular, com sinais exteriores, os quais não foram o evento principal. Muito importante isso. Os sinais do Pentecostes, da festa lá, não foram o evento principal. O principal foi a descida do Espírito Santo, a pregação do Evangelho e a conversão e agregação de milhares de pessoas. Assim como o nascimento de Jesus, os eventos principais não foram os anjos nas campinas de Belém, nem a estrela do Oriente, e sim a encarnação de Jesus para a nossa salvação, conforme está descrito em Atos 2. Os eventos principais são permanentes, os secundários foram ocasionais. Estes serviram para apontar justamente de que o Espírito Santo estava chegando. Então, o poder do Espírito Santo, o poder com que ele veio, as línguas, a manifestação, toda aquela questão que envolvia ali a sua chegada, é mais ou menos como a grande festa, vamos dizer assim, quando um grande estadista está tomando posse. A festa em si é só uma comemoração. A manifestação de poder que se dá ali é só uma demonstração do que Deus iria fazer gradativamente na vida das pessoas. Conforme Atos 1:8, a palavra nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Então, o poder de Jesus ele está no crente, ele está no cristão. E esse poder está capacitando-o para a obra de Deus, está na orientação do caminho do Senhor, está na confirmação de que a pessoa realmente convertida, ela é de Deus. Quando o pecador se arrepende e crê, o Espírito Santo nele toma habitação. Temos todos os textos do Evangelho de João, 1 Coríntios e 2 Coríntios, registrando isso. Inclusive em 2 Coríntios vai dizer, em 1 Coríntios 6, 18 e 19, vai dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele pode ser entristecido, conforme Efésios 4:30, pode ser abafado, conforme 1 Tessalonicenses 5:19, assim como pode encher o crente, conforme Efésios 5:18. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, a pessoa de Deus em nós. Ele sendo um ser pessoal, ele tem toda, vamos dizer assim, a expressão de uma pessoa. Ou se alegra ou se entristece. Ele é o selo, o penhor da nossa salvação, conforme está escrito em Efésios 1, 13, 14 e 4:30. É o nosso ajudador e intercessor, conforme Romanos 8, 26 e 27. Produz o fruto do Espírito. E esse fruto, no singular, com seus diferentes gomos, suas manifestações, conforme Gálatas 5, de 22 a 25. Na igreja, ele produz os dons espirituais, conforme 1 Coríntios capítulo 12. Então, o Espírito Santo, ele é Deus agindo em nós. É o Senhor trabalhando em nossas vidas, que nos faz glorificar a Jesus, que nos leva para junto do Pai. Então, nós vamos agora, no próximo ponto, observar a manifestação tríplice. Temos, então, aqui o primeiro ponto, Deus Pai, Criador e Sustentador. Segundo ponto, Deus Filho, Salvador e Senhor. Deus Espírito Santo, ajudador e guia, é o terceiro ponto. E o quarto ponto, aqui nós vemos a manifestação tríplice.
No episódio bíblico do batismo de Jesus, em Mateus 3, Deus se manifestou nas três pessoas. Jesus, que é o Deus Filho, saindo da água, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, descendo como pomba sobre Jesus, e uma voz dos céus, que é o próprio Deus Pai, testificando de seu amado Filho. Ainda que as três pessoas da Trindade sejam inseparáveis, percebemos que na economia divina Deus, através dos tempos, revela-se particularmente numa delas. Assim, a atuação de Deus Pai é ressaltada no Antigo Testamento, desde a criação, a atuação de Deus Filho nos Evangelhos, desde o nascimento até a ascensão de Jesus, e a atuação do Espírito Santo desde o Pentecostes até a vinda de Cristo, isto é, até a era presente, ou alguma era mais vindoura, digamos assim. E como já vimos em 1 Coríntios 15, de 24 a 28, tudo ficará sujeito ao Filho, que por sua vez se sujeitará ao Pai. O Filho é o Senhor e Salvador, ele é Senhor. Então o Espírito Santo sempre vai nos fazer glorificar ao Filho. A unidade divina, esse é o quinto ponto, unidade divina. Jesus ensinou claramente a sua unidade com o Pai, em João 10, versículo 30, 14, de 8 a 11. E, ao falar do Espírito Santo, o chamou de outro ajudador, João 14, 16, 17. Ou seja, outro da mesma espécie, outro da mesma essência. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, sem qualquer um dos três, estaria incompleta. Não há Deus sem a Trindade e não há Trindade sem Deus. Muito importante isso, meus irmãos. Qualquer pessoa que se diga cristã, que se diga crente, que se diga de Deus e ela nega a Trindade, ela está negando a palavra de Deus. Ou seja, qualquer segmento religioso, igreja, entre aspas, seita, qualquer pessoa que venha trazer uma ideia de que Deus, ele não é Deus através de Jesus, ou não é Deus através do Espírito Santo, ou não é Deus através do Pai, ou ele não é Deus porque eles são três em um, se negar uma das pessoas da Trindade, esta doutrina é uma doutrina falsa. O Pai está ligado ao Filho e ao Espírito Santo. O Filho está ligado ao Pai e ao Espírito Santo. O Espírito Santo está ligado ao Filho e ao Pai. Não há superioridade hierárquica, eles se equivalem. A Trindade é composta dos três e eles se completam. Esta explicação da unidade divina é muito interessante. Não é para ser, vamos dizer assim, compreendida intelectualmente, e sim assimilada pela fé. E nós sabemos que somos corpo e alma e temos um espírito. E entendemos assim, e como seres humanos, que somos a pérola da criação de Deus, somos esta tricotomia. Então, o nosso Pai é Pai, Filho e Espírito Santo, ele sendo três em um, ele se revela a nós através da sua palavra, se revela a nós através do Filho que esteve aqui cumprindo toda a sua obra e o Espírito Santo sendo o selo da nossa salvação. Ele então nos ensina sobre a compreensão da Trindade. A Trindade na experiência cristã, o último ponto do nosso tema. Ao nascermos, tal já acontece pela atuação de Deus, seu ato criativo lá no Éden, e sua seleção no ato da geração. Sua seleção no ato da geração. Ao sermos salvos, somos por Jesus Cristo, pela persuasão do Espírito Santo que passa a habitar em nós. O cristão tem o privilégio de experimentar a ação completa da Trindade divina em sua vida, ou seja, a ação de Deus. Concluindo então, a bênção denominada apostólica, em sua simplicidade bíblica e sem acréscimos humanos, deseja que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, 13. E nós podemos acrescentar amém, que significa que assim seja. Pensamento, então. A Trindade só se conhece pela experiência pessoal do crente com Deus. Que Deus te abençoe.
encerramos aqui a lição número 11. É sempre um prazer falar sobre a Trindade e é sempre uma bênção estudar sobre o nosso Deus. Leia as passagens bíblicas que estão descritas na lição número 11, faça as lições e certamente terás um bom momento de edificação para ti e para a tua família. Um grande abraço. Que Deus abençoe a tua família.